Olá, amigos da República dos Santos, eu sou Ricardo Pérez e aqui você não perde nunca. Bom, eu estou fazendo aqui um extracampo em relação a um assunto que surgiu numa discussão e algumas pessoas me pediram para fazer esse comentário, e é a discussão se o Neymar seria titular no time de 1970, que é considerado até hoje a melhor seleção brasileira já formada em todas as Copas do Mundo, né? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, né? A seleção brasileira de 70, em 1969, ela praticamente não existia. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos um técnico que era o João Saldanha. Ele tinha uma filosofia de jogo completamente diferente da do Zagallo. Ele montava o time na base do 4-2-4, ou 4-1-1 e 4 na frente, né? Então, a base da seleção brasileira de 69, que foi a que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 70, ela era praticamente o time do Santos, né? Tinha o Cláudio no gol, o lateral direito era o Carlos Alberto, a dupla de zaga era Djalma Dias e Joel Camargo, na lateral esquerda o Rildo, o Clodoaldo e o Gerson faziam o meio de campo, né? E na frente jogava o Manuel Maria, o Tostão, tá? O Pelé, e na ponta esquerda o Edu. Era praticamente o time do Santos, tinha algumas variações aí que depois entravam, mas basicamente o time era esse. O time classificou com certa facilidade, apenas o jogo final contra o Paraguai foi mais difícil, mas o Brasil ganhou de 1-0, o gol do Pelé. Só que depois o João Saldanha era um comunista declarado, ele era perseguido pelo regime militar, e ele foi trocado e foi levado para a Copa do Mundo o Zagallo, que era um homem que tinha um conceito completamente diferente. E ele acabou montando um time meio que em função de algumas situações políticas, em função de uma outra filosofia de trabalho. Por exemplo, o Edu, que era o ponto esquerdo, ele considerava que o time devia ser 4-3-3, né? Como ele jogava em 58, porque ele era um ponto esquerdo que jogava mais recuado. O Edu saiu do time, quem entrou foi o Rivelino para jogar no 4-3-3. O ponta-direita era o Rogério do Botafogo, mas acabou se machucando, acabou viajando, mas se machucou. O Manuel Maria também sofreu um acidente grave de automóvel e não pôde ir mais. A defesa, o Cláudio foi detectado, parece que ele tinha um câncer, depois veio até a falecer desse câncer, entrou no gol o Félix. Foi a primeira vez que se levou 3 goleiros, até então se levavam 2 goleiros. E inicialmente convocados eram o Félix e o Leão, e com a contusão do Rogério, que jogava de ponta direita no Botafogo, é que foi pela primeira vez levado 3 goleiros para a Copa do Mundo, e a partir daí isso passou a ser uma prática. Hoje já podem ser convocados 23 jogadores, né? Então são 3 goleiros e mais os 20 da linha, e que dão 2 times completos, mas na época era isso. Depois ele se aborreceu com Joel Camargo, acabou pegando o Piazza, que era médio volante do Cruzeiro, e botou na zaga, junto com o Brito, que é um jogador limitado, mas de muita garra, muita determinação. Na ponta esquerda, dizem que na lateral esquerda ele colocou o Everaldo, que era um jogador do Grêmio, que era um jogador do time do presidente Médici, né, que era torcedor do Grêmio. Na lateral direita ficou o Carlos Alberto mesmo. Meio de campo ele fixou realmente o Clodoaldo e o Gerson. E na frente, Jairzinho, Tostão, Pelé, que era o trio dianteiro. Mas existia muito revezamento nesse time, vai ou não vai. Então isso é só para vocês terem uma ideia do que era o time de 70. A pergunta que me foi feita é: o Neymar tinha lugar nesse time? É difícil a gente imaginar um time que o Neymar não caiba, né? Porque o Neymar é um jogador muito acima da média, né? O Neymar é um jogador que desde os primórdios dele nas categorias de base aqui do Santos, ele já chamava muita atenção, né? E é um jogador que tem um estilo, além dele jogar um futebol eficiente, que faz gols, que chega na frente e cria situações. Ele é um jogador
que tem até um estilo bonito, é bonito de se ver o Neymar jogar. Eu acho até mais bonito de ver o Neymar jogar do que o Cristiano Ronaldo, que também é um jogador espetacular, e que o Messi. Eu acho o estilo do Neymar tocar na bola, ele é mais plástico do que esses jogadores. Claro que eu não estou comparando nenhum dos dois, só estou dizendo visualmente até. Esteticamente, parece que o Neymar tem um jeito de tocar na bola mais plástico. Em que local que esse jogador, o Neymar, entraria no time do Brasil? Teoricamente, seria jogar ali na posição que na época se chamava de ponta de lança. Mas só que na ponta de lança tinha um cara chamado Pelé, né? Então, ficaria muito complicado ele jogar nessa posição. Mas o Neymar, eu acho que ele poderia entrar da ponta esquerda, e agora o Rivelino, que jogava na ponta esquerda, também é complicado, né? Porque o Rivelino é um jogador de uma técnica fabulosa, apesar que, volto a dizer, ele estava jogando na posição de ponta esquerda, mas ele jogava recuado no meio de campo, chegava na frente, porque o Rivelino, além de ser um jogador muito técnico, ele tinha um chute fortíssimo, né? Uma das características dele era chamado de patada atômica, era o apelido que os mexicanos deram para ele. Na ponta direita, que talvez ele pudesse entrar no lugar do Jairzinho, que o Jairzinho não era efetivamente um ponta direita, mas jogou como... Só que o Jairzinho fez em gol, o Jairzinho saiu daqui do Brasil vaiado no Maracanã. Só que quando ele chegou no México, ele desatou a fazer gols e foi um jogador que fez gols em todos os jogos. Claro que a gente não pode lembrar que muitos dos gols do Jairzinho foram mérito dele, mas muitos também foram mérito de um cara chamado Edson Nascimento Pelé, que além de ser um jogador fabuloso, fazendo gols e criando situações, ele dava muitas assistências. Só você lembrar o gol do Brasil contra a Tchecoslováquia, que ele coloca o Jairzinho na cara do gol, o gol contra a Inglaterra, que todo mundo vem em cima dele, ele joga pro Jairzinho, o Jairzinho faz. Teve vários. Na Copa do... Na final ele deu pro Carlos Alberto fazer, o terceiro gol ele dá um toque de cabeça pro Jairzinho, que praticamente entra de bola e tudo. Então, a gente acha que por exemplo, a minha opinião o Neymar jogaria naquele time. Se eu tivesse que colocar no lugar de alguém, seria no lugar do Tostão, tá? O Tostão, ele não era um centroavante também, ele também era um ponta de lança, os dois centroavantes do Brasil na Copa do Sedente eram o Roberto do Botafogo e o Dadá Maravilha, o Dario, que não jogaram, foi colocado o Tostão, que revezava essa função junto com o Diceu Lopes no Cruzeiro. Mas se eu tivesse que colocar no lugar de alguém, seria no lugar do Tostão, que era um jogador espetacular, um jogador de uma inteligência muito acima da média. Então, assim, o Neymar jogaria em 70, teria que se inventar um lugar para ele. Difícil saber no lugar de quem, porque eu acho que o Neymar, assim, dos últimos anos para cá, é um dos jogadores mais fabulosos que apareceram no Brasil, né? Teve a carreira às vezes atrapalhada, talvez o pai, na ânsia de ajudá-lo, possa ter atrasado algumas fases da carreira dele. É um jogador que fez sucesso muito cedo, e a juventude é um problema que o tempo resolve, né? É uma doença que o tempo cura, né? Então, às vezes, se perdeu um pouco nas declarações, nas posturas, nas coisas que ele fez na vida dele, mas eu acho que o Neymar jogaria na Copa de 70. Na minha opinião, pelo esquema tático, pela maneira de jogar, ele jogaria no lugar do Tostão. Eu não estou dizendo nem que o Neymar é melhor, nem que é pior do que o Tostão, mas ele cumpriria aquela missão com eficácia e poderia ser ali ao lado do Pelé uma dupla incomparável, imbatível na história, né? Porque o Neymar, ele tem uma coisa que ele tinha mais que o Tostão, ele tem um drible melhor do que o Tostão tinha. O Tostão é um jogador muito tático, também tinha drible, driblava bem, tudo, tinha técnica, tinha finalizador bem, mas o Neymar tinha uma velocidade, eu acho que o Neymar tem mais drible que o Tostão tinha, tá? Então, essa é a minha opinião. Bom, isso é uma discussão que é subjetiva, né? Cada um olha de uma maneira, cada um pensa de uma maneira, e essa seria a minha opinião, que o Neymar jogaria na posição do Tostão. Falo isso com dor no coração, mas se é que ele tinha que ter uma posição, e eu acho que ele tinha,
seria no lugar do Tostão. Mas a discussão está colocada aí, você entra aqui, dá sua opinião, fala o que você acha, aqui todo mundo pode falar, é democracia, entendeu? Eu posso não concordar, mas eu nunca vou deixar de brigar pelo seu direito de falar. É isso aí, gente. Esse foi mais um Extracampo na República dos Santos com Ricardo Pérez. Até a próxima!